O que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa tem deixado torcedores de queixo caído. Algo grande foi decidido, algo que muda o destino de um nome importante ligado à camisa azul estrelada, e as reações não param de surgir. Ninguém esperava que o desfecho seria justamente esse, e a movimentação nos corredores do clube tem sido intensa desde que a decisão veio à tona. O ambiente na Toca está dividido entre surpresa e entendimento, e a notícia que circula agora promete estremecer o mercado do futebol brasileiro. O curioso é que essa virada de bastidor tem ligação direta com a confiança que Leonardo Jardim vem construindo dentro do elenco, e o papel de Pedro Lourenço nessa história é, como sempre, decisivo. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. E se você quer continuar por dentro de tudo que envolve o cabuloso, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, porque o que está por vir vai fazer você entender de vez o tamanho do impacto que essa decisão pode ter no futuro do clube. A Raposa segue firme na Série A, mas o foco de hoje vai além do campo. É sobre estratégia, dinheiro e o jeito como o Cruzeiro vem se posicionando no mercado, tomando decisões calculadas e ousadas para equilibrar o elenco e gerar recursos que fortalecem o projeto de Pedro Lourenço. Nos últimos dias, reuniões silenciosas e mensagens trocadas em horários incomuns deixaram claro que algo estava prestes a acontecer. Leonardo Jardim, com seu perfil analítico e exigente, fez questão de revisar cada detalhe antes de dar o sinal verde. A decisão não foi tomada de forma impulsiva. Foram semanas de análise, conversas diretas com a diretoria e ponderações sobre o que seria melhor para o Cruzeiro a médio e longo prazo. Os torcedores, é claro, começaram a especular nomes, mas ninguém acertou completamente. A surpresa é que o movimento envolve um jogador que muitos acreditavam que ainda pudesse ter uma nova chance com a camisa azul, mas que agora se despede de forma definitiva. Sim, a partir de agora você vai entender o que realmente aconteceu. Leonardo Jardim aceitou liberar e Pedro Lourenço bateu o martelo para vender um defensor do Cruzeiro. O nome em questão é Marlon, lateral que viveu altos e baixos com a camisa celeste, e que agora se despede oficialmente do clube após uma trajetória marcada por boas atuações e algumas críticas da torcida. O treinador português, conhecido por sua frieza e pragmatismo, entendeu que o ciclo do jogador havia chegado ao fim e que era hora de liberar espaço para novas peças no elenco. Pedrinho, atento à oportunidade, não hesitou em concretizar a venda, garantindo um valor considerável aos cofres do Cruzeiro. A transferência, que começou como um simples empréstimo, agora é definitiva. O Grêmio, clube onde Marlon vinha atuando, foi obrigado a comprar o jogador após o cumprimento de uma cláusula específica em seu contrato. Ao completar 25 jogos na temporada, o vínculo se tornou automaticamente permanente, ativando a compra obrigatória prevista entre as partes. O valor acordado é de 3,5 milhões de euros, o que corresponde a cerca de 21,9 milhões de reais, 21.900.000 reais, na cotação atual. Uma quantia significativa que entra diretamente nos planos de reestruturação financeira do Cruzeiro e reforça o caixa da SAF, comandada por Pedro Lourenço. Marlon, que havia sido contestado em seus últimos meses no Cruzeiro, agora encerra seu ciclo com exatas 100 partidas disputadas, 4 gols marcados e 7 assistências. A passagem dele foi marcada por dedicação, mas também por oscilações que dividiram a torcida. No Grêmio, o jogador rapidamente se firmou como titular e se tornou peça de confiança do técnico gaúcho, embora ainda não tenha balançado as redes, registrando apenas 3 assistências até o momento. Sua regularidade em campo e o bom desempenho defensivo convenceram os gremistas a mantê-lo de forma definitiva. O mais interessante é que essa venda foi tratada internamente como um movimento estratégico. Jardim avaliou que poderia abrir espaço para um novo lateral com características mais ofensivas, e Pedrinho viu na negociação uma oportunidade de injetar recursos importantes no clube. Tudo foi feito com muito critério, sem alarde, mas agora que o negócio está concluído, a repercussão entre os torcedores é inevitável. Muitos entenderam a decisão, outros lamentaram a saída de um jogador identificado com o elenco, mas o fato é que o Cruzeiro segue mostrando que o planejamento está acima de qualquer vínculo emocional. A saída de Marlon também reforça a filosofia de Leonardo Jardim de manter um elenco equilibrado, com jogadores que possam executar sua ideia de jogo de maneira precisa. O treinador português tem valorizado atletas com capacidade tática e intensidade física, 2 pontos que se tornaram pilares no novo Cruzeiro. Desde que chegou, Jardim deixou claro que a meritocracia seria a base das escolhas, e isso inclui abrir mão de nomes experientes quando necessário. Para ele, cada posição deve estar em constante disputa, e isso explica por que a diretoria vem trabalhando com tanta agilidade nas janelas de transferência. Enquanto Marlon segue seu caminho em Porto Alegre, na Toca da Raposa o clima é de reorganização.
O Cruzeiro planeja investir parte do valor recebido na chegada de reforços pontuais, com foco em atletas jovens e com potencial de revenda. Pedro Lourenço acredita que essa é a fórmula ideal para sustentar o crescimento do clube e, ao mesmo tempo, garantir estabilidade financeira. A meta é clara: manter o Cruzeiro competitivo na Série A, fortalecer o elenco e preparar terreno para voos ainda maiores nas próximas temporadas. O curioso é que, antes de sua saída ser oficializada, Marlon protagonizou uma das declarações mais polêmicas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Após um jogo do Grêmio contra o Bragantino, em que um pênalti duvidoso decidiu o resultado, o lateral não se conteve e disparou contra a arbitragem nacional. As palavras dele ecoaram por todo o país, gerando debates intensos sobre a conduta dos árbitros e a postura da CBF. Foi um desabafo carregado de emoção e convicção, mostrando que o jogador, mesmo fora da toca, continua sendo uma figura de personalidade forte e opinião firme. Eu vou falar categoricamente. O Grêmio foi prejudicado e está sendo roubado. Outras equipes também. A gente nem profissionaliza nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são, sim, influenciáveis. Isso se repete, repete. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhorem a qualidade do teu produto. Não tem condições assim, afirmou o jogador, sem medir palavras. A repercussão foi imediata, e nas redes sociais o nome de Marlon ficou entre os mais comentados por horas. Para o torcedor cruzeirense, ouvir uma fala tão forte de um ex-jogador do clube despertou sentimentos mistos. Alguns entenderam o desabafo como legítimo, outros preferiram destacar que o lateral deveria ter mantido a calma. Mas o que poucos sabiam é que essa fala ocorreu justamente nos dias que antecederam a confirmação de sua venda definitiva, um detalhe que agora torna toda a situação ainda mais simbólica. Pedro Lourenço, com seu olhar estratégico, observou tudo de forma serena. O dono da SAF tem se mostrado um dirigente de pulso firme e de visão ampla sobre o mercado. Ele sabe que o Cruzeiro vive um momento de reconstrução e que cada decisão precisa ser tomada com base em impacto técnico e financeiro. Por isso, a negociação de Marlon é vista dentro do clube como um passo calculado, não uma simples saída. Nos bastidores, fala-se que Leonardo Jardim já tem em mente o perfil do substituto ideal. O técnico quer um lateral com grande capacidade de chegada ao ataque, velocidade e poder de cruzamento. O Cruzeiro estuda nomes no mercado sul-americano e também observa oportunidades dentro do próprio futebol brasileiro, priorizando jogadores que possam chegar sem custos altos de transferência. A ideia é manter o equilíbrio orçamentário e ao mesmo tempo reforçar posições-chave para o restante da temporada. Essa movimentação reforça o quanto o Cruzeiro mudou sob a gestão de Pedro Lourenço. Se antes decisões pareciam improvisadas, agora cada passo é parte de um planejamento sólido e coerente. A venda de Marlon é apenas mais um reflexo desse novo modelo de administração, que coloca a estratégia acima das emoções e aposta em um processo contínuo de fortalecimento do clube. Os torcedores, claro, continuam acompanhando tudo com expectativa. Há quem acredite que o Cruzeiro acertou em liberar o jogador e há quem veja a decisão como um risco. O que ninguém pode negar é que a Raposa voltou a ser protagonista em suas próprias escolhas, ditando o ritmo do seu futuro. A cada movimento, o clube se mostra mais preparado para encarar os desafios do futebol moderno, e as palavras de Leonardo Jardim após a confirmação da venda deixaram isso ainda mais evidente. O foco está no coletivo, não no individual. Agora, resta aos cruzeirenses observar atentamente como o elenco vai se comportar nas próximas rodadas, e não apenas dentro das quatro linhas, mas também no aspecto emocional e coletivo. O grupo de Leonardo Jardim tem mostrado amadurecimento e um espírito de competitividade que há muito tempo o torcedor esperava ver de volta. Cada partida se torna uma oportunidade de comprovar que o Cruzeiro está, de fato, em outro patamar de organização, com um elenco mais disciplinado, jogadores que entenderam o peso da camisa e um treinador que exige intensidade do primeiro ao último minuto. As próximas semanas prometem ser determinantes para mostrar o quanto a saída de Marlon será sentida e se o sistema de jogo vai manter a consistência defensiva que vem sendo a marca registrada do time nesta temporada. A diretoria, por sua vez, observa com cautela o desempenho do grupo, sabendo que a janela de transferências não serve apenas para trazer nomes novos, mas também para moldar o equilíbrio entre experiência e juventude, duas peças fundamentais no quebra-cabeça que Leonardo Jardim está montando com tanta precisão. A torcida, sempre apaixonada e exigente, acompanha cada movimento com aquele misto de ansiedade e esperança que define o verdadeiro cruzeirense. O sentimento é de confiança no projeto de Pedro Lourenço, um empresário que transformou o clube em uma SAF sólida, comprometida com resultados dentro e fora de campo. Sob sua gestão, o Cruzeiro deixou para trás a era das improvisações e passou a trabalhar com planejamento, metas e execução cirúrgica.
A venda de Marlon, nesse contexto, não é apenas a saída de um jogador, é o símbolo de uma nova mentalidade, em que decisões são tomadas com base em análise, estratégia e sustentabilidade. O torcedor percebe isso e começa a entender que cada ação da diretoria é parte de um plano maior para devolver o Cruzeiro ao topo do futebol brasileiro, não apenas como coadjuvante, mas como protagonista absoluto. O futuro da Raposa está sendo desenhado com paciência e inteligência, e cada passo dado agora servirá de alicerce para o renascimento de um gigante que, mais do que nunca, sabe exatamente onde quer chegar. E você, torcedor, o que achou dessa decisão de Leonardo Jardim e Pedro Lourenço de vender Marlon em definitivo? Acredita que o Cruzeiro fez o certo ao liberar o lateral para o Grêmio ou que ele ainda poderia ter sido útil ao elenco? Deixe sua opinião nos comentários, ative o sininho para receber todas as próximas atualizações e não se esqueça de deixar o seu like, porque as próximas notícias da Toca da Raposa prometem mexer ainda mais com o coração da nação azul.